Então, como a gente tem aí o título, né, eu vou falar para vocês sobre o aumento do impacto e visibilidade dos recursos educacionais produzidos. Na semana passada, eu falei com vocês sobre as fontes de informação que auxiliam a gente na produção de recursos educacionais. Então, a gente agora vai partir do princípio que eu tenho uma produção de recursos educacionais e eu desejo aumentar o impacto e a visibilidade desses recursos. Então, eu vou retomar uma definição do que seriam esses recursos educacionais, só que agora sobre a perspectiva de registro da produção documental, aonde a gente tem a CAPES, que reforça que o recurso educacional é uma produção técnica, ou seja, um material didático ou instrucional. Então, a CAPES, né, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal em Nível Superior, ela define em documento bastante recente, né, publicado em 2019, já irei falar com vocês sobre esse documento, que material didático é produto de suporte e apoio com finalidade didática na mediação de processos de ensino e aprendizagem. Isso em diferentes contextos educacionais, tanto presencial quanto à distância. Então, o recurso educacional, ele é uma produção técnica, especificamente como produção técnica, um material didático ou instrucional. Então, partindo desse conceito, eu vou falar um pouquinho para vocês como a CAPES avalia o material didático. Eu acho que a maioria sabe, né, mas é bom reforçar que a CAPES é a grande responsável pela avaliação, especialmente da pós-graduação, né? Mas a CAPES emite opinião sobre eventos, publicações, cursos como mestrado, doutorado, o ensino superior de maneira geral passa pelos olhos de avaliação da CAPES. Então, a diretoria de avaliação da CAPES constituiu, em 2018, um grupo de trabalho chamado Produção Técnica, para desenvolver uma metodologia para avaliar a produção técnica e tecnológica. E esse grupo de trabalho produziu um relatório, que, como eu já comentei, foi publicado em 2019, que caracteriza os tipos e subtipos de produtos técnicos e tecnológicos e propõe métodos de classificação e indicadores desses produtos técnicos e tecnológicos. Então, esse relatório, que está aí listado no nosso rodapé, a fonte, né, exatamente o arquivo desse relatório, ele vai determinar quais são os produtos considerados pela CAPES, que são técnicos ou tecnológicos, e como eu posso classificar ou indicar a qualidade desses produtos com a finalidade de avaliar. A CAPES, então, ela diferencia o material didático por subtipo, como sendo impresso, audiovisual ou novas mídias. E aí, eu volto numa imagem que eu utilizei para falar para vocês sobre fontes de recursos educacionais, mostrando uma diversidade de tipos de recursos educacionais, onde eu tenho e-books, onde eu tenho vídeos, material para blog, imagem, podcast, jogos para celular, jogos para computador. Toda essa diversidade de recursos educacionais é reconhecida pela CAPES como sendo uma produção técnica ou tecnológica. E aí eu coloquei ali alguns exemplos trazidos nesse próprio documento da CAPES e também uma ressalva para aquilo que não se aplica. Ou seja, não é considerado uma produção técnica ou tecnológica aqueles materiais educacionais que são produzidos exclusivamente para serem utilizados para dar apoio às atividades do dia a dia dos docentes. Então, esses são os únicos que não são considerados, slides, apostilas, etc. Então, quais são as principais informações sobre o material didático que precisam estar claras para que elas possam ser usadas na avaliação desse material didático?
A descrição e a finalidade, né? O que é aquele material didático, para que ele serve, qual sua natureza, né? Impresso, é audiovisual, é outro tipo de mídia, qual a instituição promotora, né? De onde vem a demanda para a produção desse material, é externa, é interna, é fruto de um edital, a URL, aonde ele está disponível, se ele tem conexão com pesquisas, com produção científica, né, e outros tipos de produção. Então, a conexão desse material didático com a produção também deve ser informada. Essas informações, né, que a gente tem as principais, mas essas informações, elas vão ser também utilizadas pela plataforma Sucupira e pela plataforma Lattes, para permitir o registro correto da produção técnica dos respectivos autores. O que destaca o material didático e pode tornar ele um produto tecnológico? E aí é importante a gente retomar uma distinção entre produto técnico e produto tecnológico. O produto técnico, ele tende a ser menos inovador, ter menos complexidade, ser menos aplicável e ter um impacto menor. O produto tecnológico, ele tem muita inovação, muita complexidade, muita aplicabilidade e um impacto maior. E aí, então, a CAPES nos dá algumas indicações de como avaliar a qualidade do material didático. Então, a intensidade do uso de conhecimentos novos, inéditos na produção daquele material, o grau de inovação, o grau de interação com outros autores, as relações e conhecimentos necessários para a produção daquele material, né, a produção do material didático em conjunto com outros professores, por exemplo. A aplicabilidade, que tem muita relação com a replicabilidade, né, o quanto aquele material didático produzido pode ser replicado, reutilizado, ou adaptado para ser utilizado com facilidade por outras pessoas. E o impacto que está relacionado a mudanças causadas pela introdução daquele material didático num determinado ambiente social. Então, a gente até o momento, a gente sabe o que é um recurso educacional, sabe que ele é reconhecido como uma produção técnica ou tecnológica, e a gente, então, deseja ampliar o impacto e visibilidade desse recurso educacional. O que seria, então, esse impacto e visibilidade do recurso educacional, que naturalmente é um material didático e um produto técnico? O homem, desde o princípio, ele registra o seu conhecimento, como maneira de socializar o que é produzido. Esse registro do documento, ele é feito a partir da disponibilização numa fonte de informação. Eu falei com vocês na semana passada, no outro webinar, sobre fontes de informação que disponibilizavam recursos educacionais, ou seja, que disponibilizavam esse tipo de registro. Então, uma vez disponibilizado numa fonte de informação, eu permito que esse recurso educacional ele seja visível. Ou seja, a visibilidade é a capacidade de exposição de uma fonte de informação para influenciar que o público-alvo, né, que o público-alvo daquele registro busque essa fonte quando ela tem uma determinada demanda para responder. Ou seja, a visibilidade, o impacto e a visibilidade estão diretamente relacionados ao quanto um recurso vai ser visto, vai ser requerido para a sua utilização. Esses conceitos, né, o conceito de registro de conhecimento, fonte de informação, impacto e visibilidade, eles estão bastante alinhados com os principais autores que dão aí o encaminhamento e as características da produção científica. Esse é um conhecimento que está bastante alinhado com diversas discussões que acontecem no âmbito da produção científica. O impacto, então, ele é uma medida
né, que um autor ou uma instituição ou um país vai ter, indicando o quanto é visível, né, o canal aonde um registro, um recurso educacional é disponibilizado. O impacto, uma vez que é medido, ele pode ser utilizado, ou ele naturalmente é utilizado para avaliar a qualidade. E tudo isso, que como eu já comentei, é muito discutido no âmbito da comunicação científica, é válido também para a produção técnica, porque indica quais são os caminhos para aumentar a visibilidade desse tipo de produção, ainda que não existam indicadores ou índices de impacto amplamente adotados. Né? Eu já falei que a CAPES ela determina quais os critérios apontam a maior qualidade para o recurso educacional, e todas essas definições que circundam aí a produção científica são válidas para a gente compreender como aumentar o impacto e visibilidade também do recurso educacional. E aí a gente tem alguns indicadores que são mais comuns, indicadores de impacto mais comuns, como o fator de impacto do JCR, o H-Index, que são muito comuns e levam em consideração a citação para determinar o impacto de um determinado pesquisador, o impacto de uma determinada instituição, e a gente também tem algumas métricas que são alternativas, como o Altmetrics, que leva em consideração o quanto uma determinada publicação, um determinado produto técnico é falado nas redes sociais, ou Webiometrics, que leva em consideração a presença de uma determinada instituição na web, e a presença dessa instituição na web leva em consideração todas as suas publicações, não somente científicas, mas também recursos educacionais e outras diversas produções técnicas e tecnológicas. Para que, então, que a gente deve se preocupar em aumentar o impacto e a visibilidade? E aí a gente tem, né, uma lista de motivos. Socializar o conhecimento, aumentar a popularidade, a visibilidade e o reconhecimento pessoal, obter e ampliar financiamentos, né, uma vez que a gente mostra o que foi realizado, a gente mostra que pode fazer algo ainda melhor com financiamento, aumentar a complexidade, gerando interações e colaborações, aumentar a aplicabilidade, a replicabilidade, facilitando o uso, o reuso daquele recurso educacional, aumentar o impacto social, né, mais pessoas irão ver aquele recurso, e juntar tudo isso e fazer com que a gente aumente também a inovação na produção de novos recursos educacionais. Então, o impacto e a visibilidade, eles estão em estreita relação com os critérios que determinam a qualidade do recurso educacional estabelecida pelas diretrizes da CAPES. Como que eu posso, então, aumentar o impacto e a visibilidade? Isso não é uma tarefa fácil, né? Aumentar o impacto e a visibilidade não é algo que acontece rapidamente e não é algo que acontece facilmente. Existem alguns caminhos, algumas dicas para aumentar o impacto e a visibilidade dos recursos educacionais. E aí eu separei em 4 grandes grupos de dicas. Identificar, ou seja, identificar os recursos educacionais usando identificadores únicos. Esse é o assunto que a gente vai aprofundar hoje. Então eu vou pular, porque a gente logo em seguida vai entrar nesse assunto. Descrever, né? Descrever o recurso educacional. Definir palavras-chave, definir tags que indiquem o seu assunto, que indiquem a sua autoria, adotar metadados que possam marcar aquele conteúdo para que ele possa ser varrido pela web, ser identificado com facilidade, com precisão. Publicar, né? Não adianta nada produzir recursos educacionais, buscar fontes de informação para produzir recursos educacionais e não publicá-los.
Então, é importante incluir esses recursos educacionais em repositórios, em bibliotecas digitais e divulgar esses recursos educacionais, ou seja, dar publicidade para esses recursos educacionais. Incluir registro no Lattes, divulgar em redes sociais, garantir presença e visibilidade na web, né, disponibilizar links, disponibilizar na página da universidade, disponibilizar em blogs, disponibilizar no repositório da universidade. Então, essas são algumas dicas, na verdade, até um passo a passo do que a gente pode fazer para aumentar o impacto e a visibilidade dos recursos educacionais. Eu até coloquei aí no rodapé 4 ícones que fazem referência à identificação, o primeiro, a descrição, né, com o uso de metadados e linguagens apropriadas para descrever os recursos educacionais que estão na web, a publicação ou a inclusão em base de dados, né, e a gente tem essa terceira figura aí que faz menção a uma base de dados, e a divulgação, eu coloquei 2 figuras, né? A divulgação que representa o conhecimento imediato dos nossos alunos, dos nossos pares, daqueles que nos cercam, e a divulgação que representa aquela produção individual para o mundo, né? Aí tem um satélite bastante ousado para exemplificar o que é essa divulgação. Então, eu vou entrar em detalhes nas dicas relacionadas à identificação dos recursos educacionais, especialmente aos identificadores únicos de recursos educacionais. E aí, esses identificadores, eles são, em geral, de 3 tipos. Eles são voltados para a identificação do autor, do documento e da instituição, né? Olhando ali de baixo para cima. Ou do mais amplo para o mais específico, né? Instituição, documento e o autor. A instituição, nós temos o ISNI, o ReGold ID, o documento nós temos o ISBN, o DOI, o autor nós temos o ORCID, o Google ID, o Lattes ID, e hoje nós vamos nos concentrar nos identificadores de documento e de autor. A instituição, muitas adotam o ISNI, a UFMA, por exemplo, tem o ISNI, que representa toda a produção da universidade através de uma marcação única, e com relação a identificadores de documento e autor, a gente tem uma variação que não depende necessariamente da filiação, né? Ou seja, não depende da instituição em que a gente está vinculado. Então, nós vamos falar desses 2 tipos de identificadores específicos. O identificador único para o autor. Hoje em dia, é fundamental que a gente identifique de maneira única a autoria de uma obra. Isso para facilitar a produção de estatística, o uso de um volume grande de dados para determinar ou para identificar informações padronizadas, como Big Data, para que eu possa, por exemplo, diferenciar as obras de autores que são homônimos, né? Ou seja, para lidar com a questão da variação de um mesmo nome, da homonímia e outros fatores que estão relacionados aos nomes dos autores. E, então, o identificador único, ele é um código digital que é atribuído, né, por um determinado sistema, que vai permitir essa individualização dos autores e dos seus trabalhos. Então, o identificador único para o autor, ele é basicamente o CPF, só que em nível mundial. O identificador, ele vai carregar algumas informações muito importantes. Ele vai ter um número, um código que é atribuído, ele vai ter a indicação do nome preferencial, né? Então, Fernanda de Souza Monteiro. Eu estou satisfeita
que meus trabalhos, que as minhas pesquisas, que os meus recursos educacionais sejam relacionados ao nome Fernanda Monteiro. Então, isso é uma escolha que o autor pode fazer. E o identificador único para o autor carrega essa informação. As variações que o nome pode ter, né, ou seja, para não acontecer de um artigo, de um recurso educacional, de uma publicação que saiu o meu nome do meio, não ser atribuída a mim adequadamente. As áreas que eu atuo, a minha filiação, a minha formação, a minha produção. Então, o identificador único, além de distinguir um autor do outro, ele traz consigo uma série de informações relevantes sobre o autor. E aí, nós vamos falar de um identificador que é amplamente utilizado, eu acho que hoje o mais utilizado, que é o ORCID. O ORCID, né, que é o Open Research and Contributor ID, ele é um identificador gratuito, não tem fins lucrativos, não está vinculado a nenhuma editora, a nenhuma empresa específica, né, com finalidade determinada. Ele fornece um identificador digital que é internacional, reconhecido internacionalmente, e ele foi desenvolvido por um grupo grande de editores que hoje todos eles fazem o uso desse identificador. Então, aí a gente tem alguns nomes bastante importantes, né? A Spring Natural, a Elsevier e por aí vai. E quais que são, então, as vantagens do ORCID? Primeiro, ele resolve esse problema da ambiguidade, né? Ou seja, da atribuição errada de um determinado produto a alguém que não é efetivamente o autor, porque tem um nome que é igual a de um outro pesquisador ou algo do tipo. Ele está integrado a vários outros sistemas, inclusive agências de pesquisa. Isso faz com que, por exemplo, eu possa atrelar um identificador de autor a um tipo de financiamento que produz um determinado produto. Né? Essa integração entre o ORCID e outros sistemas internacionais é bem importante para dar validade e para valorar o identificador. À medida que mais instituições adotam um identificador, mais serviços são oferecidos com base naquela identificação única e mais eu posso garantir que aquela identificação é aceita. Ele registra, né, num único local todas as publicações de um determinado autor. Então, por exemplo, a gente sabe que hoje, por exemplo, em se tratando de pesquisadores brasileiros, a gente tem o registro das nossas publicações no Lattes. A gente sabe também que o Google Scholar, né, o Google voltado para pesquisa, ele também mantém ali um registro de todas as suas publicações que vão parar na web. Mas a proposta do ORCID, ela é um pouco mais agregadora. Ela vai juntar tudo aquilo que você declarou, que está no seu Lattes, produção técnica, recurso online de maneira geral, website, artigo, aquilo que está disponível e pode ser acessado a partir de uma pesquisa no Google. Enfim, todas as publicações podem ser atreladas ao seu identificador, ao seu ORCID, ou ORCID, como alguns chamam. E o ORCID, ele permite participar de uma rede social mundial de pesquisadores, né? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês a interface, a gente vai ver que é possível ele se conectar com outras pessoas. Além disso, ele é mundialmente reconhecido e cada vez mais utilizado. Como solicitar, né? Como fazer a solicitação do meu ORCID? Aí eu coloquei uma tela, só para vocês terem ideia das informações que são acrescentadas
ao meu identificador, e logo em cima, no canto direito, a gente tem o site, onde pode ser feita a solicitação, e no rodapé eu coloquei um passo a passo que explica detalhadamente em português como fazer o seu ORCID. Mas, na verdade, não se trata de nada diferente de preencher um formulário. Então, eu tenho aqui algumas informações pessoais do lado esquerdo, eu posso vincular instituições, eu posso vincular outros IDs, né, o Lattes ID ou o Research ID, posso vincular ali os outros nomes pelos quais eu sou conhecida, eu posso informar a minha instituição, quais são os financiamentos que eu recebo, a minha formação, entre outras informações pessoais que a gente pode ver aqui no centro da tela. Então, uma vez preenchido, eu posso gerar um QR Code de identificação que pode facilmente permitir com que eu disponibilize os meus dados, os dados que eu quero deixar público com outra pessoa. Eu posso facilmente também buscar financiamentos ou outros tipos de outros pesquisadores que tenham algum tipo de afinidade observando esses campos aqui da biografia que são preenchidos e alguns outros serviços que estão aí disponíveis na plataforma. Agora, então, vamos falar de identificador único para documentos. O ORCID é o identificador único para autor e identificadores únicos para documento, nós temos 2 que são os mais conhecidos e utilizados, que são eles o ISBN e o DOI. O identificador único para documento, ele é uma codificação, né, padronizada e pactuada, né, ou seja, tem um padrão na construção do ISBN e do DOI, e há um pacto de identificação dos documentos, né, ou seja, dos recursos educacionais utilizando esse código, para que eu possa identificar de maneira inequívoca aquele recurso e para que eu possa reconhecer a sua autoria. Então, a gente observa naturalmente, né, que o identificador de autor, ele serve para distinguir um autor do outro, e o identificador de documento, ele serve para distinguir um documento do outro. E para distinguir um documento do outro, eu preciso de informações descritivas do documento, que são carregadas aí, ou que são informadas pela codificação padronizada por qualquer um desses identificadores. Existem outros identificadores, como o ISSN, de periódicos e publicações seriadas, mas que não se aplicam a recursos educacionais, tem outros menos conhecidos, então nós vamos falar necessariamente desses 2. O ISBN, como a gente pode ver aqui ao lado, uma figura do ISBN com seu código de barra, ele é o mais antigo, é bastante conhecido, é o número padronizado internacionalmente para identificar um livro. Ele é basicamente um RG do livro. Ele serve para publicações monográficas de maneira geral, então a gente fala livro genericamente, mas ele serve para material didático, para software, para e-book. Já vou falar um pouquinho mais sobre os diferentes tipos de documento. Ele é difundido globalmente, ou seja, ele é bastante difundido, ele é muito utilizado, especialmente em redes de varejo, de venda de documentos, de livros especialmente, em sistemas de catalogação de bibliotecas, ele também é bastante conhecido, um campo aí bastante conhecido na composição de catálogos de biblioteca. E o fato dele ser legível de maneira automatizada, a gente tem aí um código de barra que representa o ISBN,
e carrega as informações sobre o documento, que são capazes de provar sua autoria, seu título, sua edição, etc. Por esse motivo, ele se tornou, né, bastante útil para qualquer publicação. Então, muitas pessoas têm a preocupação em determinar o ISBN, né, em indicar o ISBN das suas obras, para que elas possam ser reconhecidas como tal, para que elas possam ser reconhecidas como uma publicação. Já o DOI, né, o Digital Object Identifier, ele surgiu mais recentemente. Ele ali passou a ser implementado em 2012. Também é internacionalmente aceito. Ele é um identificador persistente, ou seja, ele não muda ainda que o documento sofra mudanças, e ele está principalmente vinculado a documentos digitais, que estão disponíveis na internet. Ele garante a propriedade intelectual desses documentos, daqui a pouquinho vocês vão entender melhor por quê, e é muito usado numa variedade grande de documentos, né? Ou seja, ele, na verdade, ele não tem limitação quanto ao tipo de documento que deva ser utilizado. Ele é utilizado em artigos, teses e dissertações, diferentemente do ISBN, mas ele ainda não é amplamente adotado em produtos técnicos, ou seja, em recursos educacionais. Mesmo que não haja nenhum impedimento para isso. Mas eu vou comentar daqui a pouco para vocês por quê. Aqui a gente tem um exemplo da formação do DOI, né, da composição do DOI, o prefixo e o sufixo. E eu vou detalhar, então, agora, com um pouco mais de profundidade, cada um dos dois. Quais são as publicações que recebem, então, o ISBN? Eu separei aqui uma lista das publicações que estão muito relacionadas ou que podem ser recursos educacionais. Então, e-books, audiolivros, aulas e cursos em vídeos, jogos e passatempos, publicações eletrônicas nos mais diferentes suportes, software educacional, né? Ou seja, eu tenho aqui um conjunto grande, né, uma variação grande de tipos de documento que podem ter a atribuição do ISBN. E é interessante observar que o próprio serviço que atribui o ISBN, ele deixa claro que alguns documentos só recebem ISBN se eles forem educacionais. Então, por exemplo, não é qualquer vídeo que pode ter ISBN atribuído, mas vídeos educacionais que são produzidos para comercialização ou distribuição, eles podem receber ISBN. Então, é bem interessante essa distinção que a própria agência que atribui ISBN faz com relação a alguns tipos de documento e a sua finalidade educacional. Alguns dos princípios para a atribuição de ISBN de publicações digitais valem a pena ser comentados. No site existem muito mais recomendações e princípios, mas aqui eu separei alguns que são bem importantes. Primeiro, ele não deve ser utilizado, o ISBN não deve ser utilizado para a identificação de arquivo. Ou seja, qualquer arquivo, né, o fato de eu ter uma versão eletrônica de um arquivo que não vai ser editado com a finalidade de ser distribuído, ele não deve ter ISBN. Os usuários finais daqueles documentos, daquelas publicações consideradas, né, ou seja, que podem ter ISBN atribuído, eles devem ser informados na própria publicação o que eles podem fazer com aquela obra, se eles podem copiar, imprimir, emprestar, converter, imprimir várias cópias, distribuir, e se, uma vez comprado um determinado documento, uma determinada publicação digital, se ela funciona em qualquer dispositivo ou no dispositivo que eu tenho.
Então, essas são informações que são requeridas para a atribuição do ISBN. Muitas vezes, o funcionamento de uma publicação digital num determinado dispositivo e o que eu posso fazer com essa publicação, ou seja, as restrições de utilização dessa publicação, elas são determinadas pelo formato do arquivo, por exemplo, o que eu posso fazer com EPUB, ou com PDF, ou com outro formato, e um software que foi utilizado na produção dessa publicação digital, que a gente chama de DRM, né? Ou seja, que faz a gestão dos direitos autorais daquilo que é produzido. A UFMA tem, por exemplo, o Sitebook, que produz aí e-books e é um DRM, né? Ou seja, uma plataforma que combina o formato com a tecnologia. O Sitebook indica qual que é o uso que pode ser feito daquele determinado e-book. ISBNs separados facilitam o manejo, a disseminação e a descoberta de informações, ou seja, o ISBN, né, a agência que atribui ISBN, ela incentiva que versões diferentes de um documento, né, ou seja, se mudou o que eu posso fazer com um determinado formato, ou se mudou as características essenciais do formato, deve ser atribuído um novo ISBN, porque se trata de obra diferente. Outros dois pontos importantes com relação aos princípios para atribuir o ISBN. As publicações digitais, que elas são fornecidas por um determinado vendedor que tem um formato proprietário e não exige ISBN, por exemplo, a Amazon, ela não exige ISBN e ela tem um formato para publicação e venda, ali determina alguns formatos de publicação e venda das publicações digitais que são disponibilizadas na sua plataforma. Nesse caso, não tem necessidade de atribuir o ISBN. Saber efetivamente a quantidade de vezes que aquela obra foi baixada, né, de maneira inequívoca, porque a obra é ali indicado o seu RG, digamos assim, né, o código que identifica unicamente aquela obra, para que eu possa acompanhar, por exemplo, as publicações em bancos de dados e outros serviços que, inclusive, são disponibilizados na própria página da Câmara Brasileira do Livro, que é atualmente a responsável pela atribuição de ISBN, e oferece ali algumas opções que só são possíveis, naturalmente, se uma publicação digital tiver o ISBN. Quanto às restrições de uso, né, se uma determinada publicação com ISBN, ela passa a ter uma restrição de uso diferente, né, ou negociada durante a transação entre o vendedor e o comprador, por exemplo, eu tenho um e-book, eu tenho uma publicação digital e eu converso com um determinado aluno e combino que ele vai fazer uma adaptação àquele determinado e-book, àquela publicação digital, e então eu permito, né, eu elimino as restrições de uso daquela determinada publicação no formato que eu vou entregar para esse aluno. No momento em que eu mudo, né, ou seja, em que é possível modificar as restrições de uso de uma publicação digital no momento em que eu passo ela para alguém, né, ou seja, quando eu entrego essa publicação digital para alguém, quando há essa variação, a agência responsável pelo ISBN entende que não deve ser atribuído um ISBN para essa obra. Né? Não se trata de uma edição de uma publicação digital para distribuição ampla. Então, é apenas uma modificação nas restrições de uso que são definidas por mim para passar uma cópia ou uma versão daquela publicação para um aluno ou para quem quer que seja. Então, esses são aí alguns princípios que são destacados pela agência de atribuição do ISBN
e que a gente deve ter bastante atenção. Quanto à solicitação, então, do ISBN, desde março desse ano, né, ou seja, bastante recente, a Câmara Brasileira do Livro, ela é a nova agência brasileira do ISBN. Antes era a Biblioteca Nacional, né? Até essa data a responsável era a Biblioteca Nacional. Agora a Câmara Brasileira do Livro, ela permite que a solicitação do ISBN ela seja feita completamente online. Ela leva no máximo 2 dias para emissão e custa R$ 22. Se eu desejar gerar o código de barras, além do número, custa R$ 36. Eu não preciso ser uma editora para solicitar um ISBN. Eu posso solicitar como pessoa física. Isso muitas vezes é uma dúvida de muitas pessoas. Né? Então, eu tenho um recurso educacional, né? Ou seja, eu produzi um software educacional e não existe uma editora por trás desse software, mas eu desejo atribuir o ISBN para identificar de maneira inequívoca esse software educacional. Eu posso fazer um cadastro na Câmara Brasileira do Livro, preencher as informações sobre a obra no formulário e solicitar o ISBN. Não tem nenhum problema com relação a isso. Eu não preciso ser associado da Câmara Brasileira do Livro, mas se eu for, isso me garante alguns benefícios, né? O site informa ali alguns benefícios que variam, inclusive, de tempos em tempos, que vale a pena consultar. Aí é interessante a gente observar um detalhe. Ah, mas qualquer pessoa pode solicitar um ISBN? Sim. Mas no momento em que eu solicito um ISBN, eu me responsabilizo por aquela publicação. Então, por exemplo, se eu cometer alguma infração ou crime registrado na minha publicação, eu vou ser penalizado por isso. E mais, o ISBN, ele carrega algumas informações importantes para atestar a qualidade e a autenticidade da publicação. Então, ele traz informação sobre o título, sobre o tipo de produto, sobre o país aonde foi publicado, sobre a editora, né? Ou seja, quem está por trás daquela publicação é uma pessoa física, é uma editora de renome, é uma editora experiente em livros nessa temática, é uma editora, é uma produtora de software reconhecida nessa área. Além disso, tem a indicação específica do título, né? Ou seja, cada título daquela respectiva publicadora tem um código. E, por fim, um código verificador. Então, é interessante a gente observar que, ainda que uma pessoa física possa solicitar um ISBN, ela precisa lembrar e concordar que ela é responsável por aquela publicação e algumas informações que fazem parte do ISBN, que compõem o ISBN, servem para atestar a qualidade e a autenticidade. Aqui eu coloquei uma tela, só para vocês verem que o próprio site ele já disponibiliza aqui facilmente a solicitação de ISBN. Aqui em cima a gente tem o site para vocês irem diretamente. E aqui embaixo eu coloquei o link para o manual que explica passo a passo como emitir aí o ISBN, né? Como atribuir ISBN a uma publicação. E o DOI, né? O outro identificador único de documento que a gente vai obter agora mais algumas informações. Algumas características do DOI são muito parecidas com as características do ISBN e com as características de qualquer outro identificador único. Mas outras fazem com que ele se destaque, né, e venha sendo cada vez mais utilizado. O DOI, ele engloba vários sistemas, né? Então ele tem ali um par composto por um conjunto de metadados que descreve uma publicação e o identificador que permite que eu recupere esses metadados.
Então, o que são esses metadados? São elementos descritivos, né? O título, o autor, o formato, o local onde está disponibilizado, a relação daquele documento com outros objetos, a relação daquela publicação, daquele recurso educacional com outros objetos. Então, esses elementos descritivos que são incluídos em metadados, ou seja, que podem ser lidos automaticamente em uma aplicação web, eles estão atrelados a um nome DOI. Eles estão atrelados a um código padrão que é pactuado para identificar os documentos. Esses sistemas, né, esses subsistemas aí que constituem e dão credibilidade, fazem com que o DOI funcione, digamos assim, eles permitem aí uma oferta ampla de serviços também. Então, permitem, por exemplo, identificar um conjunto de publicações que são de um determinado país, que foram financiadas com um determinado fundo, né? Entre outros serviços aí que são disponibilizados na própria página do DOI, né, que está informada aqui para vocês no rodapé. Uma característica muitíssimo importante desse identificador é que ele tem mecanismos de contingência à instabilidade das localizações. Então, a gente sabe que uma publicação na web, ela pode sofrer com a mudança de localização, né? Então, é aquilo que para a gente é muito bem exemplificado quando a gente entra numa página que não é tão recente, clica num link e a gente é levado para uma página que indica que o link está quebrado. Então, o que aconteceu? Houve uma mudança, muitas vezes, de localização, uma quebra no link, e a gente simplesmente perde o documento. Então, o DOI, ele tem mecanismos justamente para impedir que isso aconteça. Então, como que isso funciona? Isso faz parte de uma outra característica do DOI. Nenhum DOI, ele pode ser alterado ou removido. Porém, o documento que recebe um DOI, se ele for alterado, se ele mudar o local onde está disponibilizado, ou qualquer outra informação pertinente e que deva ser cadastrada, né, ou informada nos metadados, eu posso fazer uma alteração. Então, eu tenho um conjunto de metadados, de elementos que descrevem um documento, que são atribuídos ao identificador. Esse par forma a identificação do documento. Se o documento sofrer alteração, esses elementos descritivos, ou seja, os metadados, são alterados, mas o DOI permanece o mesmo. E aí é bem interessante que, diferente do ISBN, o DOI ele reforça que não hajam mudanças ou atribuições em documentos que são alterados. É o contrário do ISBN. Enquanto o ISBN, se houve uma alteração nos direitos de utilização daquele determinado software educacional, eu devo gerar um novo ISBN, o DOI não. Se houve alteração nos direitos de utilização daquele software educacional, ou seja, antes ele era privado, agora ele está aberto para todo mundo, houve essa alteração, essa informação vai ser alterada nos metadados daquela publicação ou daquele software e o DOI vai permanecer o mesmo. Então, aí são algumas características do DOI. Quanto à sua solicitação, né? Aí eu vou, inclusive, reforçar que o DOI ele não vem sendo utilizado amplamente para publicação técnica. No Brasil, especialmente, o DOI é utilizado na publicação científica, né, para publicações científicas. Mas não tem nenhum impedimento de que ele passe a ser utilizado para publicações técnicas.
A grande questão é que não tem uma agência de registro de publicação técnica. E aí vocês vão entender um pouquinho melhor o que significa isso. Eu vou explicar aqui a cadeia de atribuição do DOI para que a gente possa compreender por que isso acontece. Um documento, ele é publicado, um artigo, por exemplo, ele é publicado, a editora responsável pela publicação daquele artigo, ela atribui um DOI, atribui um identificador àquele artigo, e uma agência vai receber o registro dos metadados desse artigo, que é, no caso aqui, no Brasil, a gente vem adotando a partir de um convênio firmado com a ABEC, ou seja, a Agência Brasileira de Editores Científicos. A Crossref é a agência responsável por registrar os elementos descritivos do artigo, ou seja, os metadados. O DOI, ele só passa a ter validade quando ele cumpre esses 3 elementos. O documento é publicado, o DOI é atribuído e os metadados são registrados. Então, como a gente não tem uma agência que registra os metadados, ou seja, os elementos descritivos da produção técnica, né, ou seja, dos recursos educacionais, então a gente não tem o DOI sendo utilizado com essa finalidade. Mas, para vocês verem como exemplo, a gente tem uma agência responsável pelo registro de metadados de documentos de publicações publicitárias. Publicações, na verdade, não publicitárias, de TV. Então, ele não tem o próprio DOI, né? A página do DOI deixa claro que não há restrição ao tipo de documento que possa ser identificado. E, então, a gente teve, no ano de 2014, esse convênio, né, um acordo, na verdade, firmado entre a Agência Brasileira de Editores Científicos e a Crossref, para que ela seja a agência que vai registrar os metadados das publicações científicas brasileiras. Um registro, né, o registro de uma publicação para atribuição do DOI é algo em torno, acho que para artigo é algo em torno de $1, alguma coisa do tipo. Eu posso atribuir um DOI a dados, né, a bases de dados e outros tipos de documento também, vai ter uma pequena variação dos valores. O IBICT é a instituição responsável por apoiar e dar suporte aos usuários do DOI no Brasil, né, o Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia. E, nesse sentido, o DOI ele pode ser finalizado, né, ou seja, ele pode ser tornado válido a partir de 2 caminhos. Com a entrada direta no site da Crossref e o registro dos metadados, ou seja, eu recebi um DOI, eu recebi um identificador, eu insiro aquele identificador no site, na Crossref, e descrevo os metadados da minha publicação, ou a partir do Open Journal System, que é um sistema de publicações periódicas, que tem um plugin, ou seja, que faz de maneira automática a transferência dos metadados do documento para a Crossref. Então, são esses 2 caminhos. E aí, então, concluindo, né, foi bem no tempo planejado. Os meus recursos educacionais, eles passam a ser mais facilmente encontrados e utilizados com a adoção de identificadores únicos. Nós vimos aqui identificadores únicos de autor e identificadores únicos de documento, né, que para os dois tipos de identificadores eu tenho opções que são adequadas aos recursos educacionais, né, que são aí produção técnica reconhecida pela principal agência que faz a avaliação dos trabalhos nas universidades. Então, se a gente cumprir com toda essa cadeia, a gente está indo de acordo às recomendações de dados FAIR,
O que é isso? É um conjunto de princípios orientadores, né, que é, na verdade, um comum acordo entre vários países para determinar princípios que façam com que aquilo que é disponibilizado na internet, né, ou seja, os dados, os metadados, as informações descritivas sobre recursos e publicações, elas sejam localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. Né? É a sigla que a gente tem aqui do FAIR, né? O F, o A, o I e o R. Então, a gente está cumprindo com uma determinação mais ampla para deixar os nossos recursos educacionais mais visíveis, mais facilmente recuperáveis, aumentar o impacto e a própria visibilidade individual, né, ou seja, do autor, da instituição a qual a gente está vinculada e do nosso país. É isso. Obrigada pela atenção de todos.